Olá, povo de Deus. Cronograma Bíblia todo dia, Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 50. Você já fez a leitura deste capítulo, não é verdade? Lembrando que você só pode vir aqui ouvir o resumo quando você fizer a sua leitura individual, quando você buscar com o Espírito Santo o entendimento. E aqui o resumo é uma ajuda, é um complemento, amém? Aqui, amados e amadas, nós vamos ver nesse capítulo 13, uma sequência de parábolas. E aí vocês podem se perguntar, Jéssica, o que são parábolas? As parábolas, elas são histórias tiradas da vida diária para descrever e ilustrar certas verdades espirituais. O Senhor ali, ele fazia uma ilustração, ele pegava algo do conhecimento daquele povo. Quando o Senhor vai falar sobre a parábola do semeador, é porque ele está falando com pessoas que entendem sobre semear, sobre plantar. O Senhor vai falar sobre a parábola da rede, por quê? Porque ali tinha pessoas que tinham conhecimento sobre a pesca. Então o Senhor pegava situações, ilustrações do conhecimento daquelas pessoas e ali ele trazia um ensinamento. Se o Senhor tivesse vindo hoje em carne, ele com certeza usaria outras ilustrações diferentes dessas aqui. O Senhor falaria sobre o WhatsApp, o Senhor falaria sobre redes sociais, o Senhor pegaria coisas da situação de hoje, porque nós entenderíamos melhor. Então, assim o Senhor fazia. Interessante também que nós vamos ver que o Senhor falava em parábolas para uma multidão, mas nem todos ouviam, nem todos entendiam, na verdade, desculpa. Nem todos entendiam. Por quê? Porque muitos estavam com a dureza de coração. Amém? Então, o Senhor, ele se agrada de falar para aqueles, né? Versículo 11 vai dizer... Versículo 10. Os discípulos perguntam ao Senhor, por que falas ao povo por parábolas? E aí ele vai responder, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Muitas pessoas, elas até tentam, mas não entendem, não conseguem. Parece que quanto mais buscam, mais fica difícil. Por quê? Porque essas pessoas, elas muitas vezes estão em pecado, muitas vezes elas não conseguem porque estão com o coração endurecido, porque há incredulidade. E para esses o Senhor não vai se revelar. Então nós precisamos buscar o Senhor de coração aberto, precisamos ter um coração obediente, um coração de servo, e estar disponível para ouvir e receber do Senhor. Eu não vou explicar aqui, amados, detalhadamente cada parábola, mas para vocês entenderem que nesse capítulo as parábolas, né, vão sempre falar a respeito do reino dos céus, que vai descrever, amados, né, aqui numa esfera de manifestação visível do reino de Deus até o fim dos tempos. E em quase todas estas parábolas aqui, o Senhor ele vai ensinar que dentro dessa esfera visível do reino de Deus, que é uma manifestação atual, amados, deixa eu ver aqui o que eu posso falar para vocês. Sempre haverá o bem e o mal. Se você leu com cuidado, com atenção, cada uma dessas parábolas, você vai ver que sempre o Senhor ali, ele vai descrever sobre o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, certo? E que o Senhor aqui está sempre alertando que haverá a apostasia. Jéssica, o que é apostasia? A apostasia é o abandono da fé. Que vai haver o mundanismo, mas também vai haver a fidelidade e a piedade, certo? Então aqui o Senhor está falando que o mal, ele será destruído. Que o mal, ele pode até crescer junto com o bem, mas haverá uma separação, haverá o dia do juízo, haverá o dia que cada um irá para o seu lado. O Senhor, ele deixa bem claro aqui nessas parábolas, certo? Então, as parábolas do reino de Deus, que o Senhor aqui, ele destaca que a justiça, que os justos, na verdade, eles resplandecerão como o sol no reino do Pai. Então, às vezes, nós olhamos para tanta injustiça, tanta impiedade, nós ficamos tristes e nós dizemos assim, poxa, mas onde está Deus? Haverá o dia, amados, né, que haverá justiça, que haverá uma separação.
E eu quero aqui explicar rapidamente para vocês uma dessas parábolas. É interessante que, se você ler com cuidado, o Senhor sempre está explicando aquilo que ele veio falando nesse capítulo. A parábola do semeador, ele fala sobre a parábola e depois ele vai explicar para os seus discípulos. Então, assim, a explicação está bem clara, está bem óbvia. Mas deixa aqui eu só destacar para vocês alguns pontos importantes dessa parábola aqui do semeador. O Senhor vai falar sobre a semente, o Senhor vai falar sobre o solo. Vamos ver aqui que a semente, né? Um semeador saiu a semear. Perceba que a semente, ela sempre é a mesma. Que é o que? A palavra de Deus. Mas os solos, eles vão variar, né? Vai ter o solo rochoso, o solo fértil. Vamos ver aqui alguns tipos de solos. Então, o solo, ele representa nosso coração para receber a palavra de Deus. Veja que a semente é a mesma. Por quê? Porque a palavra de Deus não muda. Mas é por isso que nós vamos ver que para alguns a palavra de Deus faz tanto efeito e para outros não. Por quê? Porque às vezes essa palavra, essa semente, ela pode cair em terreno pedregoso, entre pedras, entre dureza. Mas aquela semente, quando cai em um solo fértil, em um terreno bom, ela ali vai produzir muito, vai produzir bastante. Certo? Por isso que o Senhor, ele vai dizer aqui no finalzinho, deixa eu procurar aqui para vocês. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1, versículo 8. Isso aqui quer dizer naquele tempo, naquela época, que era uma colheita com bastante produção, que era uma colheita com bastante prosperidade. E assim o Senhor fala, que aonde a palavra de Deus encontra um coração aberto, um coração fértil, essa palavra não tem como não produzir. Amém, meus irmãos? Nós vamos ver a parábola do joio. Como eu já falei, o Senhor mostra aqui que pode existir o bem e o mal. Até dentro da igreja, você muitas vezes vai ver o falso profeta, você vai ver aquele que não se converteu de verdade, você vai ver aquele que muitas vezes age de forma contrária à vontade de Deus, à palavra de Deus, mas saiba que tudo isso, por que, Senhor Deus, que o Senhor permite dentro da igreja, muitas vezes, pessoas de má fé? O Senhor permite, mas haverá um dia que será feito separação. Aqui o Senhor também traz a explicação dessa parábola do joio. Vamos ter as parábolas do tesouro escondido e a parábola da rede, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido o que é parábola, por que o Senhor falava por parábolas, para que tivesse entendimento aqueles que ele queria que entendesse, porque aqueles que estavam incrédulos, com o coração endurecido, não teriam como entender, nem como receber, tá? E espero que vocês possam ler e reler esse capítulo, porque tem muito ensinamento aqui para nós. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser.